Lojas do centro de Maceió serão fechadas na próxima segunda-feira, quando vai ser comemorado o Dia do Comerciário, um feriado municipal celebrado sempre na última segunda-feira do mês de junho. As lojas voltam a abrir normalmente na próxima terça-feira. O repórter Fernando Palmeira foi ouvir a presidente da Aliança Comercial, que é o órgão responsável por todo o processo administrativo dos empresários das lojas do centro de Maceió, a respeito desse fechamento das portas na próxima segunda-feira, em comemoração ao Dia do Comerciário. Acompanhe. E é nesse clima junino que a Aliança Comercial de Maceió comemora, nessa segunda-feira, dia 26, Dia do Comerciário. O nosso abraço da TV Mar, da organização Ardon de Melo, a todos esses grandes e essas grandes profissionais do comércio. Nós estamos aqui ao lado de Andréa Geraldo, presidente da Aliança, e ela nos fala da data e como vai ser o funcionamento desse Dia do Comerciário e do Comércio Central Tradicional de Maceió. Essa é uma data muito importante, dia 26 de junho, Dia do Comerciário, essa categoria que movimenta o comércio. Então, dados muito importantes do governo federal indica que no nosso estado temos aproximadamente 90 mil comerciários, na nossa capital 60 mil comerciários e nesse grande centro da cidade são aproximadamente 25 mil comerciários. Então, é um número bastante expressivo, demonstrando o quanto que esse setor, ele é forte na empregabilidade, que representa 77% da empregabilidade do nosso estado, está no setor do comércio. Então a gente celebra dessa forma, de uma forma de reconhecer esse trabalho, essa força e de dar realmente o nosso agradecimento por todo esse significado. O comércio central fecha, mas tem as exceções, mercadinhos, supermercados, o que mais abre? O centro da cidade é uma data importante, é uma data de reconhecer, de celebrar essa data. Então o centro da cidade estará fechado como forma de comemorar. Então o centro estará fechado no dia 26, respeitando o decreto. Os bancos, as lotéricas provavelmente vão estar funcionando normalmente. Exatamente. O feriado é apenas para o setor do comércio, então os demais serviços que acontecem aqui no centro da cidade estão em seu funcionamento normal. Então é isso, é fechado apenas as lojas do comércio do centro da cidade de Maceió. Você, como presidente da Aliança Comercial, representante maior desse grande segmento, dessa grande alavanca de desenvolvimento que é o comércio, fique à vontade para mandar a sua mensagem a todos os comerciários de Maceió, de Alagoas e do Brasil. A gente quer, nesse dia tão especial, reconhecer esse trabalho, essa força que move uma economia muito importante no nosso estado e dizer que nós reconhecemos o seu valor, que esse dia seja um dia de descanso, de prazer junto à sua família. E é isso, que é nossa grande gratidão por vocês representar o comércio no nosso estado. Que maravilha, parabéns comerciárias, parabéns comerciários, parabéns a todos os que fazem o comércio de Alagoas e especialmente de Maceió. Curtam São João e aproveite para fazer esse feriadão na segunda-feira, dia 26. Com as imagens do Chico Nogueira, aqui do centro de Maceió, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Ardon de Melo, no canal 525 NET. Claro. Pois é, Fernando Palmeira, está aí então a informação em tom de prestação de serviço. Você que pensa que segunda-feira o comércio vai funcionar, nem adianta, tá? Se tiver que adiantar alguma coisa, vá hoje resolver seus problemas ou comprar suas coisas no centro. Particularmente gosto muito do centro de Maceió, mas na segunda-feira, até por uma questão de justiça, já que comerciário trabalha pra caramba, viu? Na segunda-feira, as lojas estarão com portas fechadas em alusão aí ao Dia do Comerciário, tá certo? Trabalhei no comércio 9 anos, né? Trabalhei e sei como é que é a rotina lá, tá? E por sorte nós temos ainda o domingo, tá? De descanso. Mas para quem trabalha no comércio mesmo, de fato, em lojas, por exemplo, de shopping, meu Deus do céu, é de domingo a domingo com um dia de descanso, mas pode ser uma segunda, que pode ser uma terça, então por aí você já tira, né? E ao longo desta minha caminhada na comunicação, você já viu o Viderlan fazendo várias funções, né? Acompanhando aí muitas vezes as equipes,
na produção, como repórter, aqui como apresentador, como comentarista. E todas as vezes que nós vamos fazer uma cobertura, né, fazer a reportagem ao lado do repórter cinematográfico, nós temos o intuito de levar a informação para as pessoas e registrar aquele fato, mostrar o que de fato está acontecendo e levar esclarecimentos para a sociedade. É o olhar jornalístico. E ontem, aqui em Maceió, enquanto registrava um protesto no bairro Village Campestre, na parte alta, a equipe da TV Ponta Verde foi agredida por um motociclista. Esse fato ganhou uma enorme repercussão e gerou também até uma manifestação do Sindicato dos Jornalistas de Alagoas, que cobrou das autoridades uma punição para a pessoa que cometeu esse ato. Uma agressão que deve ser muito combatida por toda a categoria, independente de prefixo. Estamos falando de profissionais, no exercício de sua atividade, que sofreram essa agressão, e outras pessoas também acabaram sendo agredidas durante essa ação no Village Campestre ontem, quando a equipe registrava um protesto. Vamos dar uma olhada como foi. Nas imagens, o homem que tentava furar um bloqueio feito por manifestantes parte para cima da equipe, agredindo-os violentamente com capacete. No local estava o cinegrafista Bruno Reis e o repórter Evandro Amorim. Os dois denunciaram a violência e o motociclista foi identificado hoje pela Polícia Civil, sendo intimado a comparecer à delegacia. Quanta brabeza, né, rapaz? Com a camisa, inclusive, de uma empresa que presta serviços também, né, de deslocamento. Isso daí, eu diria o seguinte: por mais que o trabalhador tenha o direito de exercer a sua função, como ele tentava ali passar e existir esse bloqueio, ele perde completamente a razão quando parte para a agressão. Quando ele utiliza um capacete para agredir uma equipe que estava registrando o fato e pessoas, né, mulheres ali presentes nessa manifestação, nesse protesto. E a capacidade que o cara tem de ainda voltar, falar algumas boas para o repórter cinematográfico. Eu vou dizer uma coisa aqui, comentava hoje com o pessoal. Sorte dele de não ter como repórter, que estava lá o repórter Evandro Amorim, e não estar o Viderlan lá, porque a situação teria ficado muito tensa. Eu não precisaria, confesso os senhores, não precisaria nem da polícia. Não precisaria nem da polícia num momento como esse. Só para que você está em casa possa entender. Porque acho que isso aí é de uma covardia ao extremo. O cinegrafista ele poderia ter problemas na visão, dependendo também da forma como esse impacto aconteceu, todos pegos de surpresa. E o que é certo é o seguinte, é que em nota, e o caso não ficará impune, tá? O Sindicato dos Jornalistas de Alagoas e a Federação Nacional dos Jornalistas manifestaram-se sobre o ocorrido, cobrando às autoridades as devidas punições legais do agressor. E tenho certeza que toda essa brabeza, na hora que estiver na frente do delegado, se é que já não aconteceu, vai por terra, né? Nós entendemos todo e qualquer tipo de insatisfação. Posso até levar por esse caminho. O cara está insatisfeito, está com um dia ruim, não teve boas corridas, né? Mas quando ele parte para a agressão, aí ele perde totalmente a razão. Perde completamente a razão. Não estou falando somente com a ideia do corporativismo, não. Eu estou falando das mulheres ali, ó. O pessoal começou a cercar porque ele quis furar o bloqueio. E olha, uma mulher com uma criança. Agora também tem uma coisa. O que é que essa senhora está fazendo com a criança de colo no meio dessa fumaça aí? Não dá para entender, né, gente? Não dá para entender. É preciso ter bom senso. Enfim, são situações que nós estamos registrando e qualquer novidade a respeito desse fato nós vamos trazer nos próximos programas. Agora chegou a vez do repórter Rogério Nascimento. Ele que, direto de Arapiraca, traz informações sobre as últimas e atuais notícias do Agreste, principalmente da cidade de Arapiraca. Vamos lá, Rogério, é com você. Tá, vamos tentar trazer o Rogério agora com áudio para que a gente possa entender nessa participação dele aqui no programa. Vamos lá, Rogério, com você.
de festa, época de São João, e por aqui na capital do Agreste, você já sabe, a venda de milho, o prato preferido do arapiraquense, segue aquecendo a economia aqui na cidade de Arapiraca. O milho verde vem sendo vendido à mão a partir de R$20, você encontra de 25, de 30. A venda do milho à mão significa 50 unidades da espiga do milho. É o prato preferido dessa época de São João, época de frio. Muita gente gosta daquela canjiquinha verde, então a venda vem sendo aquecida e mais. A informação de que essa produção do milho verde é toda aqui da cidade de Arapiraca, da região aqui da zona urbana, também aqui das cidades vizinhas do Agreste, aquecendo a economia. Muitos dos vendedores chegaram aqui por volta das 3 horas da manhã e vão seguir até às 5, 6 horas da noite, até acabar o estoque, a venda do milho verde. Aquecendo a economia, ajudando o pequeno agricultor. A maioria dos agricultores plantaram na sua própria roça e trouxe aqui para vender, aproveitar essa véspera de São João para fazer aquele dinheiro extra e ajudar na economia da casa. E a São João é dia de festa, é dia de comemorar, é dia de estar com a família ao lado da fogueira, assando aquele milho verde e também comendo aquela canjiquinha especial, o prato preferido aqui do arapiraquense e do nordestino. Lógico que São João é época de comemorar, é época de muito forró. Aqui de Arapiraca, Rogério Nascimento. Rapaz, Rogério, tenho certeza que o milho aí é de qualidade, viu, nessa região do Agreste. Pense numa terra abençoada por Deus aí. Tudo que se planta, meu amigo, vem com muita qualidade e tenho certeza que nesse período de São João, milho em Arapiraca é milho com muita fartura nas mesas. Pode ter certeza disso, tá bom? Um abraço para você, Rogério. Obrigado mais uma vez pela sua participação. O secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Marcos André Cavalcante, anulou ontem o certificado de uso do solo para depósito de ácido sulfúrico no porto de Jaraguá. A certidão foi anteriormente concedida pela SEDET em setembro do ano passado. A Timac Agroindústria e Comércio de Fertilizantes, empresa interessada na instalação do depósito de ácido. No documento oficial divulgado nesta quinta-feira, ontem, Marcos salienta o risco de envolvimento e envolvendo o manejamento desse tipo de produto podendo acarretar num desastre de grandes proporções. Vale ressaltar que a concessão da licença que autoriza a atividade no porto é de responsabilidade governamental por parte do IMA, do Instituto do Meio Ambiente, na esfera federal, a cargo do IBAMA. Essa é uma notícia que gerou também muitos debates e que, pelo menos, evitou uma situação de risco iminente e de desequilíbrio ao meio ambiente diante desses fatos. Por mais que exista tecnologia suficiente para proteger, mas Maceió estaria indo em uma posição muito arriscada para uma sequência de atividades. Arnaldo Ferreira chega na nossa programação com sua análise no programa de hoje. Vamos lá. Olha, gente, o governador Paulo Dantas, do MDB, em entrevista à Gazeta Web, já se posicionou contrário à instalação de uma unidade de recebimento e estocagem de ácido sulfúrico no porto de Maceió, que é pleiteada pela Timac Agroindústria e Comércio de Fertilizante Limitado. O prefeito JHC do PL também é contra. Os órgãos de defesa do meio ambiente da prefeitura não autorizam a utilização do solo para um empreendimento deste porte, que coloca em risco todas as atividades produtivas e comerciais e a população, 1.100.000 habitantes da capital de Alagoas. Com isso, inviabiliza qualquer possibilidade do Instituto Estadual do Meio Ambiente autorizar ou analisar este pleito da Timac. Os Ministérios Públicos, Federal e Estadual, também já emitiram posições cobrando explicações dos órgãos de defesa do meio ambiente, os órgãos oficiais do Estado e do município, para saber se alguém autorizou a implantação dessa unidade de estocagem de ácido sulfúrico lá no porto. Numa demonstração clara de ser contra. E os ambientalistas, biólogos, dizem o seguinte, que basta aplicar a lei que este empreendimento não vai adiante. Os vereadores de Maceió criaram uma comissão parlamentar e já disseram claramente que não aprovam
A Assembleia Legislativa está reticente, mas conversando com os deputados nos bastidores, a maioria também é contrária. Agora resta saber quem é a favor. Pois é, quem é a favor? Essa é a pergunta, né? Agora resta saber. O Arnaldo Ferreira ele volta na próxima segunda-feira aqui no TV Mar News com mais uma análise sobre os assuntos atuais, principalmente quando envolve a esfera política aqui de Alagoas. O inverno começou oficialmente no último dia 21 e a gente vai saber agora o que é esperado para esta estação do ano aqui em Alagoas, uma vez que estamos em um ano de El Niño. O repórter Fernando Palmeira foi ouvir o nosso Vinícius Pinho, que é superintendente para assuntos relacionados a desastres naturais na SEMAR, para poder trazer esclarecimentos. Vamos lá. E São João está chegando, mas o inverno chegou primeiro e nós chegamos aqui também primeiro para saber do tempo, das previsões para esse período de festas juninas. Estamos aqui na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos para falar com Vinícius Pinho, que é o superintendente de prevenção aos desastres naturais, e ele nos fala sobre a chegada do inverno. O solstício de inverno, na verdade, ele é um fenômeno astronômico. O solstício ele se dá quando ocorre no hemisfério sul o dia mais curto do ano, o dia de menor número de horas de brilho solar, consequentemente a noite mais longa do ano. Isso que identifica a mudança de estação aqui no hemisfério sul. No solstício de inverno, inicia o inverno, no solstício de verão, inicia o verão, e nos equinócios de outono e de primavera, há a mudança também da estação para outono e primavera. Então, é um fenômeno astronômico que caracteriza a mudança de estação no mundo inteiro. Qual solstício nós teremos menos chuvas, mais chuvas? Que previsão nós poderíamos passar aí? Então, esse inverno é importante, a gente tem que dividir esse inverno em duas situações bem distintas. A primeira metade do inverno, a gente ainda está dentro da nossa quadra chuvosa. Nós ainda temos perspectivas de algumas chuvas em todo o estado de Alagoas. Já na segunda metade do inverno, lá a partir da segunda quinzena de agosto, o tempo já fica bem seco em todo o estado de Alagoas. Mas a nossa expectativa nesse ano, com a intensificação de um fenômeno El Niño, é que nós tenhamos chuvas abaixo da normalidade em todo o estado de Alagoas, principalmente a partir de agosto, setembro, outubro. Então deve ser um período bem mais seco do que nos anos anteriores. Com essas chuvas que já antecederam o verão ou o inverno propriamente dito, ainda no verão, nós poderemos ter aí um equilíbrio de menos chuvas? Nós deveremos sim ter menos chuvas. Claro, ainda devem ocorrer algumas chuvas. Não dá para descartar um ou outro evento extremo de chuva, mas a nossa expectativa é que nós tenhamos menos chuva do que nos anos anteriores. Isso é uma preocupação para a gente, porque como esse é um período de recarga hídrica do estado de Alagoas, principalmente da região do semiárido, do agreste do estado, o que deve chover até o final desse inverno pode não ser suficiente para o pós-período chuvoso. Então, existe uma expectativa, uma tendência até, de que o pós-período chuvoso seja muito difícil, seja um pós-período chuvoso de seca em todo o estado de Alagoas. Todo mundo de olho nas festas, claro, comida típica, o forró, a alegria, o São João. E o turista está se perguntando, será que vai dar praia? Vai dar praia um pouquinho, mas a gente deve ter um pouco de chuva também, principalmente nesse final de semana. Nessa sexta ainda chove, intercalando com momentos de tempo seco. No sábado não deve ser muito diferente. Chove um pouco, aparece um pouquinho de sol. O domingo já deve ser um pouco mais seco. Deve aparecer mais sol do que nos outros dias. Mas também não está descartada aquela chuvinha rápida e leve que tem acontecido principalmente durante as manhãs e no final das tardes. Agora, para a gente fazer uma análise de previsão para as áreas litoral, zona da mata, sertão, agreste, onde é que haverá mais possibilidades de chuvas nesse período de inverno? Então, a possibilidade de chuva ela é maior na metade leste do estado, ou seja, no litoral, na faixa litorânea do estado de Alagoas, na região do Baixo São Francisco e na zona da mata. Já no agreste, no sertão e no sertão de São Francisco, os volumes de chuva já devem ser bem menores, bem menos significativos. Fique à vontade para dizer mais alguma coisa sobre toda essa previsão meteorológica, aconselhamentos, enfim, tudo isso que a gente pode muito bem, diante desse trabalho que a sua equipe faz, não apenas da previsão em si, mas de prevenir.
Bom, primeiro só desejando um feliz São João para todos e dizendo que quando dá possibilidade de uma chuva mais extrema, de uma chuva mais forte, que as pessoas sigam a orientação do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Estadual. E sigam sempre as previsões do tempo dos órgãos oficiais de meteorologia, seja da Sala de Alerta, do Instituto Nacional de Meteorologia. Então procurem a informação correta. Pois é, a Sala Nacional e a Sala Estadual, os alertas nacionais e aqui também Alagoas, antenado com toda a tecnologia avançada para dar a nós, alagoanos, toda essa previsibilidade e precauções também. Mas aqui faço eco com Vinícius, desejando para você, que nos assiste em todas as regiões do estado de Alagoas, que vive intensamente as tradições das festas juninas e que São Pedro também segure um pouquinho as chuvas para a gente ter praia. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Ardon de Melo, no canal 525 NET. Claro. E assim nós vamos encerrando esta edição do programa TV Mar News. Deixo um grande abraço para você, muito obrigado pela audiência. Na segunda-feira estaremos de volta na nossa programação para trazer mais notícias nesse que é o espaço que te deixa atualizado nas últimas 24 horas com os principais assuntos da capital alagoana e de todo o estado de Alagoas. Um grande abraço. São João com consciência, viu? Até segunda.